Leitura do livro de Mateus, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Mateus, capítulo 17. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte de um alto monte. E transfigurou-se diante dele, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E chegando a multidão, aproximou-se dele um certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade. Pois na verdade eu vos digo que se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Enquanto permaneciam na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximando-se de Pedro os que recebiam tributos, e perguntaram: O vosso mestre não paga tributos? Disse ele: Sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: O que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Mateus capítulo 18.
Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, este é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontra, na verdade eu vos digo que ele se regozijará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está no céu que pereça um destes pequeninos. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentio e um publicano. Na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Você já se inscreveu no canal? Mateus capítulo 19. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Disseram-lhe eles: Então por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disse-lhe seus discípulos: Se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse: Nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, receba-o. Foram então trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. E tendo-lhes imposto suas mãos, partiu dali. E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: Na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. E ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: Quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: Com homens isto é impossível,
mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, respondendo, Pedro lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: Em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Mateus capítulo 20. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha e, tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele, saindo outra vez cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1/10, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo recebeu cada homem 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, tomou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse-lhes: Eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele zombem, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e desejando uma coisa certa. E ele disse para ela: O que tu queres? Ela disse: Concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Mas Jesus, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Nós podemos. E diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles,
e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem desejar ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, Filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, Filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão e eles o seguiram. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Completamos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. Você sabia que ao acordar, você já pode ouvir a nossa leitura bíblica? Diariamente, às 4 horas da manhã, a leitura é postada. Desta forma, assim que acordar, você pode fazer a sua leitura bíblica. Quer saber o planejamento da leitura do dia? Faz o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Aproveite para incentivar outras pessoas a fazerem a leitura e a conhecerem a Palavra de Deus. Antes de eu me despedir, vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, que também nos ajuda a levar a Palavra de Deus a outras pessoas. E lembre-se, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.